O que está errado, hein? Por isso a gente trouxe aqui um médico especialista para falar nesse assunto, que é o Dr. Paulo Silva. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, doutor. O senhor esteve aqui recentemente e a gente acabou recebendo muitas perguntas. O senhor está aqui de volta exatamente para falar sobre esse assunto. Eu tenho a pergunta do Celso aqui. Ele disse que tem um problema que dá choque no quadril. O que pode ser? Bom, o ideal é examinar o Celso, né? Sim. Mas quando tem choque no quadril, alguma coisa está errada. Ou ele pode ter um desgaste, ou ele pode ter uma inflamação, ele pode ter ali um problema de coluna que está repercutindo com choque no quadril. Então, o ideal é realmente dar uma examinada, ver há quanto tempo ele está sentindo essa dor, o quanto está limitando ele, se tem alguma outra coisa associada. Sim. Mas se tem um choque, não está normal, tem alguma coisa que está acontecendo. O senhor falou bem, um problema na coluna, um problema no joelho, a pessoa pode acabar compensando o peso do corpo ali no quadril e com o tempo não perceber isso e daí vem o desgaste? É isso mesmo, acontece ali de maneira inconsciente às vezes. Ele começa a sobrecarregar a articulação em função de outra articulação. E acontece o contrário também, às vezes tem um problema no quadril e compensa no joelho, tem um problema no joelho, compensa no quadril e da coluna e assim por diante. Isso pode acontecer e às vezes tem um problema no quadril e dói o joelho, e às vezes tem um problema no joelho e dói o quadril. Então o ideal é realmente procurar um especialista, dar uma avaliada, uma vez que está tendo dor, com certeza ele tem um problema. O senhor falou nisso aí, tem uma pergunta do Virgílio, ele pergunta assim, olha, ele disse, eu tenho derrame nas vértebras dos ossos da coluna, desgaste no quadril e artrose e escoliose. Aí ele pergunta, tem que fazer uma cirurgia quando é essa situação? Também depende do diagnóstico. Eventualmente, se ele tem uma artrose severa no quadril, já não tem condições mais de fazer o tratamento que não seja cirúrgico, que seja o tratamento conservador, com medicação, fisioterapia, realinhamento muscular. Bom, o trabalho para tentar não operar. E eu procuro sempre insistir e falar, a cirurgia é sempre a última opção. Isso eu falo para os meus pacientes no consultório, falo para todos os pacientes. Aí sim, é partir para a cirurgia. Mas tem que fazer o diagnóstico, para ver se realmente o problema é no quadril ou se ele tem ali um problema dessa escoliose que vem ao longo do tempo provocando a dor nele. Mas quando o senhor diz que a cirurgia pode ser a última opção, daí a importância do diagnóstico precoce. Sem dúvida, sem dúvida. O diagnóstico precoce, o próprio nome precoce leva à prevenção do problema no futuro. Então, o ideal é que se procure um ortopedista para se fazer o diagnóstico e iniciar a terapêutica, iniciar o tratamento dele para que ele não chegue nesse quadro de desgaste articular intenso e ser necessária a substituição, como vocês mostraram ali, aquele paciente que nós operamos. A próxima pergunta vem de São Miguel do Araguaia. O Gerbson, doutor, pergunta o seguinte, a mãe dele sofre de osteoporose, sente muitas dores no quadril. As dores pioram quando ligar ar-condicionado, essas coisas assim. Ele pergunta, o que pode fazer para amenizar as dores? Bom, não é a osteoporose, porque a osteoporose não dói. O que está doendo nele é a consequência, talvez, da osteoporose. Do desgaste. Do desgaste. Então, a osteoporose leva a algumas consequências e essa consequência leva à dor. Por isso que é uma doença muito perigosa, porque ela é assintomática. E a paciente, principalmente as mulheres, sofrem um pouco mais com a osteoporose do que nós homens, embora nós tenhamos também. A gente tem também, elas sofrem um pouco mais e aí não ignora o fato de estar evoluindo com a osteoporose e as consequências vêm e provocam as dores. Agora, quem tem mais problema no quadril, homem ou mulher? O salto alto, por exemplo, pode interferir? Não, o salto alto não é o culpado. As mulheres podem ficar despreocupadas. E andarem elegantes. Eu não entendo como é que consegue andar de salto alto, porque é terrível para o pé, mas é muito bonito, né? Então a gente tem que aceitar. Mas o salto alto não é um problema. E não existe uma relação direta entre o sexo e a presença da artrose no quadril. Existe uma tendência familiar para isso, mas não há um caráter genético, não tem uma tendência hereditária para que se tenha artrose. O pai tendo artrose, ou a mãe tendo artrose, os irmãos tendo artrose, não significa que vai ter artrose. Mas existe sim uma tendência familiar, que é constitucional e isso pode acontecer. E aquela pessoa que foi lida agora há pouco, que sentia dor com o ar-condicionado, é melhor procurar um especialista? Sim, pode ser um problema reumático, pode ser uma inflamação local, pode ser um problema ali por ineficiência muscular, alguma coisa nesse sentido. Doutor Paulo, obrigado. Boa tarde ao senhor. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Tudo de bom.